Olá, amados, graças e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa de grande importância. Eu quero falar sobre o ID do Senhor Jesus. Muitas pessoas acham isso uma maior dificuldade. Ir de pregar o Evangelho. Não é isso. É muito mais simples do que você possa pensar. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O problema maior não é só na questão do evangelizar. A ideologia de cada uma pessoa concernente o crer e não crer, ao que deve crer e o que se deve não crer, isso faz uma grande diferença. Se você tem uma ideia, e na sua ideia você acredita e não acredita do que falam, do que não falam de você, isso pode levar você a um extremo caso de depressão. Dependendo. Se você é uma pessoa que, no seu sentido, na comunidade que você mora, na igreja que você congrega, e de repente você não é bem visto e não é bem aceito. Se você se sente discriminado ou, de uma certa forma, rejeitado, isso é natural por todo mundo. Às vezes eu me sinto de uma maneira desconfortável junto de pessoas que eu sei que não sou bem aceito. Mas quando você também está junto de pessoas que é bem aceito, você se sente mais à vontade. Isso ajuda, isso prejudica em algum ponto de vista. Mas o caso mais interessante é que Jesus disse, ide e pregai, não ide, forçai. Jesus disse que era para ir e pregar o evangelho a toda criatura. É só ir e pregar. E anunciar. Pregar é anunciar. E quando você está anunciando algo, falando algo, discutindo sobre assunto, dependendo do assunto, você entra num estado de se exaltar ou então se equilibrar com o tipo das emoções precisa para o assunto. Mas é tão interessante só entender que é necessário que você vá e pregue o Evangelho. O Evangelho é que nem um remédio, pode você pensar comigo, e você vai dar ao doente. Então você precisa saber quem é o doente. O Evangelho tem uma diferença de ser além de um remédio, você pode dar quem quiser. O fato é querer que alguém queira, ou uma estratégia de dar a quem quer. Jesus, no dia da festa dos pães asmos, Jesus se encontrou no meio da multidão e disse bem claro, era uma multidão que ia para um lado, uma multidão que vinha para o outro. É tipo a festa de largo, tipo a festas, das barracas, festas de mais festas que tem em todo o Brasil, todo o mundo espalhado. E Jesus chegou num dia dessa festa, que era a cultura do povo se reunirem, e a festa era muito grande. Jesus se pôs em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Coisa de louco, né? Falar assim, pensar assim, sem ele ter água na mão. Ele não tinha água na mão, mas ele saciava a sede. O que é sede? A mulher samaritana que se encontrou com ele junto ao poço de Jacó. Foi uma coisa terrível aquele encontro que marcou a história até o dia de hoje. Muitas pessoas tentam distorcer a história que já é história. Distorcer a história que já é história é muito complicado para qualquer tipo de teólogos, mas eles tentam, eles insistem quando eles não concordam que Jesus sentou junto de uma mulher que era rejeitada pelos judeus. As tradições da briga dos judeus com os samaritanos era uma briga terrível. Era uma coisa tão discriminatória que eles não podiam passar no mesmo lugar. E aquilo ali criava um problema muito grande. No dia de hoje não muda. A discriminação racial e religiosa tem se espalhado. E quando você sente que você está no meio de um povo, de uma pessoa, de um grupo, de alguém que é preconceituoso, tirado religioso demais, e você começa a entender que há uma discrepância com o sentido da visão do Evangelho. Mas o assunto mais interessante é só ir pregar o Evangelho.
É só ir pregar o evangelho, mais nada. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Vai, só pregue só o evangelho. Não brigue com mais nada, não discuta sobre mais assuntos, não. Fale só que Jesus Cristo está voltando. Agora avise ligeiro. Eis que estou à porta, diz o Senhor, e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei nele morada. Mas se você também não souber falar de Jesus, não tem problema. No livro de João, no capítulo 5, verso 39, Jesus disse assim claramente, a palavra dele e não minha. Ele disse, Jesus disse, dizendo assim, sim, desse jeito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Bacana. Tem problema para isso? Não tem. É só anunciar o Evangelho. E a desvantagem está nesse ponto de vista. Alguém, em vez de anunciar o Evangelho, quer desfazer do Evangelho. O Evangelho não foi feito para desfazer. O Evangelho foi feito para fazer. Ué. E como é evangelizar? Como é evangelizar? A coisa mais simples que tem é evangelizar. Você tem uma com folheto, você tem com sem folheto. Você pode ir com o folheto nas mãos, sem o folheto nas mãos. Pode ir no bolso o folheto. Você pode colocar o folheto no bolso, chegar com o seu folheto onde você chegar, você apresentar um folheto e dar a alguém, e quando você dá, que a pessoa receber, diz Jesus te ama. Acabou! Se a pessoa abrir um parente de uma porta para que você entre diálogo, pronto, melhorou. Deus está no negócio. Aquela pessoa que pega e sai com a cara roncuda, olhando lá na frente, a massa joga fora, isso não tem nada a ver. O panfleto já foram feitos com propósito exclusivo de querer e não querer. Aceite e não aceite. É papel, se jogar no chão vai molhar e vai acabar. Viu? Não tem problema. Se você chegar numa cadeia, numa penitenciária, numa delegacia, você dá um folheto a um preso, eles vão pegar. Eles estão em uma situação de vulnerabilidade. Está vulnerável a qualquer tipo de relacionamento. E quando ele encontra alguém dando um folheto, e alguém começa agora, no nome de Cristo Jesus, a aconselhar, muda a história. Eles vão ouvir. Alguém, mas muitos já ouviram, muitos dizem, gente, isso é natural, isso é natural, isso é natural, do ser humano. A ideologia de cada um tem se baseado naquilo que eu creio, não creio, quero, não quero, aceito, não aceito. Acabou. Não tem problema. Mas já vi se Jesus está voltando. É a única coisa dizer que Jesus está voltando. Ele é o Senhor e Ele está voltando. E Ele vem buscar a parábola dos talentos. É uma parábola incrível, onde revela exatamente que cada um vai prestar conta de tudo aquilo que o Senhor deu. É isso aí. Você tem um dom de administrador, o Senhor te entregou o dom de administrador, você está administrando para outra pessoa, para outra empresa, para outra... Tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Quando ele voltar, ele vai pedir conta a você. A parábola das 10 virgens, uma parábola contada, concernente, que tem como pano de fundo dessa parábola, está se baseando no costume judaico do relacionamento e compromisso do homem com uma mulher. Ou o homem, um jovem, com uma jovem. Prometida a ele como esposa. Entendeu? Então a tradução traz aquela responsabilidade do convite. Todo mundo que vai. Me lembrei agora do pastor Claudionor Lacerda, de Jardim Nova Esperança. Ele dizia, ele disse de uma maneira muito interessante, que todo mundo que é convidado, ele recebe o convite antes, para chegar em tempo ao convite, ao lugar de estar os convidados. E se você se atrasa, já era. Daí eu sigo com o meu raciocínio. Depois que eu entendi o que ele disse, eu entendo a dizer para você o seguinte, você está sendo avisado com antecedência. Não se atrase. Jesus Cristo, ele vem buscar um povo lavado e remido com o poder que há no seu sangue. É ideologia de ideia de acreditar que Jesus Cristo, ele lava e purifica e transforma o homem em uma nova criatura. Bem, você não me conhece, eu não conheço você, mas eu tenho certeza que por o caminho que eu passei, se você tivesse passado, a sua ideologia seria outra. Seria uma ideia convicta que Jesus Cristo, ele quando salva, salva, quando ele liberta, liberta.
Agora também você precisa entender, quer ou não quer? É só isso, não tem problema. Ultimamente eu recebi, soube disso há alguns tempos, mas não levei com tanta propriedade como recentemente. Quem tem o microfone tem o poder. O poder da fala, o poder de falar mais alto. E quem está ouvindo não pode tapar os ouvidos, dependendo do lugar, do auditório que você tiver, você vai ter que ouvir, quer você queira, quer não queira. Você levantar no meio de uma plateia numerosa, para você rejeitar uma ideia que você está sendo todo mundo ouvindo, alguém vai olhar para você e vai perceber que você saiu porque não concordou com a ideia. E agora aí? Ah, então você não vai para aquela... eu não sei. Isso também não me interessa. O que me interessa é que quem tem o poder da fala é aquele que tem a oportunidade. O que tem a oportunidade de ter um microfone. Um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, um líder e um superintendente de uma congregação, que ele dá o microfone na mão de alguém, até no parlamento, até mesmo numa reportagem na rua, quando você cede a fala a alguém, se prepara, porque a pessoa vai falar. Se você acredita ou não crê, a ideia, a sua ideologia é uma. Isso não interessa. Mas a mídia, a opinião pública, julgará. Naquele grande dia, a opinião pública vai dizer que houve. E Mara Lima vai ser suada a sua voz como uma cantora de extrema antiguidade, um marco da história, um fenômeno que dizia, muito em breve, vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. E este povo era o povo de Deus. Alguém que ficou vai gritar, onde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. A geração vai, a geração fica. E a geração do poder do Evangelho vai passar, vai ficar. Fica aí com você sobre essa palavra. Eu quero agradecer a você a sua oportunidade e a sua atenção. E não se esqueça, Pedro, o apóstolo, Pedro é um dos apóstolos, negou a Jesus, mas ele teve a vantagem que Judas não teve. Ele teve a vantagem de se reconciliar com Jesus. Já o Judas Iscariote, ele se enforcou. O orgulho não deixa muitas das vezes você se reconciliar com ninguém, mesmo você querendo. Mas se liberte desse negócio chamado orgulho e se reconcilie. A reconciliação é a chave da sua vitória. E Pedro dizendo, ele disse assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Tchau! Ó, eu desligo você aqui, ó.